Olá, tudo bem? É época de imposto de renda chegando e esse vídeo é para você que tem uma MEI ou que conhece alguém que tem uma MEI. Então assiste esse vídeo até o final. A Receita Federal fez um comunicado essa semana, tá dando confusão, ruído, tem muita gente com medo. Então eu tô gravando esse vídeo aqui especialmente para você. Fique até o final. Antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Campesi, eu sou contador. Nesse canal você vai encontrar temas sobre imposto de renda, diversos vídeos sobre isso e outras informações que eu tenho certeza que vão ser úteis para você, ok? Eu vou tratar aqui sobre essa questão do imposto de renda sobre empresas do MEI. A Receita Federal fez um comunicado, tem muita gente me mandando mensagem, pessoas confusas, você vê até pelo nível de quantidade de busca na internet. Então esse vídeo aqui eu vou esclarecer, vou mostrar para você aqui 3 exemplos para que você consiga entender se você é ou não obrigado a entregar a declaração de imposto de renda por condução da MEI e se você vai ter que pagar imposto ou não, ok? Mas antes disso eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, dá o seu joinha, deixa seu like aí, que isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais gente. Como esse tema tá dando, né, confusão aí, o pessoal tá meio preocupado, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas. E se você tiver Instagram, me segue lá, é @AlexandreCampesi. Eu posto lá diversas informações que eu tenho certeza que vão ser úteis para você, ok? Vou começar a mostrar aqui minha tela, vou explicar devagar para que consiga deixar claro se você é ou não obrigado, se você vai ter que pagar imposto. Então vamos lá, pelas regras de 2022, quem está obrigado a entregar declaração de imposto de renda? Essa daqui é uma página que eu peguei do meu e-book, inclusive depois eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você consiga fazer o download, tá? Para poder aí te ajudar a fazer o preenchimento da forma correta. Então vamos lá. Aqui. Que receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 durante o ano calendário de 2021, como salário, férias, comissões, prolabore, aluguel recebido, pensão alimentícia, aposentadoria da Previdência Social e também o auxílio emergencial, ok? Então, prolabore é um rendimento tributável. O que é prolabore? Prolabore nada mais é que o salário do sócio. É o dinheiro, né, que a empresa te paga, a sua empresa te paga para você trabalhar. Isso é prolabore, ok? E são diversas condições, tá? Eu vou falar aqui das 2 condições que estão relacionadas a essa questão do MEI, mas tem diversas outras condições aqui que te obrigam, ok? Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja tenha sido superior a R$ 40 mil, como heranças, aplicações financeiras, tal, cadeia de poupança, dividendos, inclusive distribuídos por empresas MEI, ok? Então aqui 2 condições relacionadas à MEI que te obrigam a entregar a declaração de imposto de renda, o prolabore e os 40 mil. Agora vamos ver aqui que horas que você vai estar obrigado a fazer isso. Vamos ver aqui o que a Receita Federal diz a respeito, ok? Então isso daqui é o Perguntas e Respostas da Receita Federal, resposta 168. Como são tributados os rendimentos do titular de empresa optante pelo regime unificado MEI? Ok? Então até aqui, ó, ele colocou um exemplo do seguinte. Suponha que tenha obtido R$ 80 mil de receitas. Considere que 20 mil são despesas, incluindo prolabore de 12 mil. Lembra ali, agora que eu falei do prolabore, que é o salário do sócio. Seu lucro, portanto, foi 80 mil. Foi 60 mil, desculpa. O que ele fez? 80 mil menos 20, lucro 80. Considerando que você não possui uma escrituração contábil, por quê? MEI não precisa ter contador, ok? Isso é ponto pacífico, MEI não precisa ter. Porém, o fato dela não ter uma escrituração contábil, não ter contador, traz algumas limitações para ela. Então vamos lá. Considerando que não possui escrituração contábil, será necessário calcular qual o seu lucro que pode ser atribuído da forma isenta no imposto de renda. Lucro passivo de distribuição isenta, receita bruta anual da atividade versus percentual do lucro presumido, ok? Essa empresa aqui é uma empresa comercial, certo? Ó, atividade comercial. Então, para atividade comercial, empresas do lucro presumido podem aplicar 8%. O que acontece? Você tem que pegar o faturamento bruto da empresa, os 80 mil,
vezes 8%, você só pode distribuir de forma isenta R$ 6.400. Só R$ 6.400 que você pode distribuir como isento. Aí ele diz aqui, ó, que eu até sublinhei. Assim sendo, caso apresente a declaração de ajuste anual, ou seja, caso você tenha que entregar a declaração de imposto de renda por outros motivos, pois só por esses rendimentos não está obrigado, deve informar o valor de R$ 6.400 no campo tipo de rendimento na ficha isentos e não tributáveis, com o campo 9, lucro e dividendos. Então aqui, caso você seja obrigado por outros motivos a entregar a declaração de imposto de renda, o que você colocaria? Você colocaria R$ 12.000 em rendimentos tributáveis, que é o seu prolabore, ok? E colocaria R$ 6.400 em rendimentos isentos. Alexandre, quais condições? Tem diversas, mas eu vou falar uma aqui. Vamos supor que você tenha, sei lá, mais de R$ 300 mil de patrimônio, entre carro, casa, terreno, você tenha mais de 300 mil. Você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Então, como você entregaria? R$ 12.000 rendimentos tributáveis de prolabore recebido da sua empresa, R$ 6.400 como isento, ok? Aí vamos lá, tem mais detalhes aqui, não acabou não. Só que aqui ele diz o seguinte: se os valores, aqui ó, se os valores distribuídos relativos à parcela não isenta, os valores distribuídos relativos à parcela não isenta são tributáveis, devendo ser informado na ficha rendimentos tributáveis de pessoa jurídica ou titular. Ou seja, se você precisar desse dinheiro, dessa diferença, para comprovar a sua evolução patrimonial, suas despesas como pessoa física, você tem que tributar isso. Aí ele diz aqui o seguinte: em relação ao prolabore, cuja soma do ano total totalizou 12 mil, também deve ser informado na ficha rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, que é o que eu tinha falado antes. Então você teria que somar os 12 mil com o isento, que na verdade não é isento. Ele vai virar tributável porque você não tem escrituração contábil. Eu vou mostrar aqui nos exemplos para ficar mais claro, ok? Vamos lá. Então aqui eu criei uma empresa fictícia. Então, empresa Alexandre Campese, comércio de doces, certo? É uma MEI. Limite de faturamento de 2021 foi 81 mil, ok? Empresa não possui escrituração contábil, ou seja, é como a maioria das MEIs. Eu abri a MEI, estou vendendo meus docinhos e não possuo contador, não tem escrituração contábil. Certo? Aí aqui é o que eu já tinha lido lá. Parcela isenta do lucro, dependendo do tipo de atividade do seu negócio, os percentuais de apuração do lucro presumido mencionado no artigo 15 da lei. Então o que essa lei diz? 8% da receita bruta para comércio, indústria e transporte de carga. Por isso que naquele exemplo lá da Receita Federal estava 8%. 16% da receita bruta para transporte de passageiros e 32% da receita bruta para serviços em geral. Então se você aí é tipo fotógrafo, sei lá, lavador de carro, manicure, cabeleireiro, músico, qualquer coisa do tipo, que seja prestador desse serviço, você vai pagar 32%. Então vamos aqui no primeiro exemplo. Primeiro exemplo, o que acontece? Essa empresa Alexandre Campese Comércio de Doces, faturou 80 mil reais. Que nem no exemplo da Receita Federal, ok? Prolabore do ano, 12 mil reais, certo? Despesas com prestação de serviços e outras coisas, 8 mil reais. Total de despesa, 20. Lucro evidenciado, 60. Exatamente como ele colocou aqui, ó. 80 menos 20, lucro evidenciado, 60. Coloquei o mesmo exemplo. Parcela isenta do comércio, 8%, 6.400, 6.400. Aqui eu copiei exatamente o exemplo. Aí aqui o detalhe, ó. Lucro não distribuído, 53.600. Caso seja distribuído o valor relativo à parcela não isenta, ele será tributado. Então aqui, ó, como eu falei, você teria que lançar os 12 mil, lançar na ficha de rendimentos tributáveis por pessoa jurídica, os 6.400 lançar na ficha de rendimentos não tributáveis com o código 09. Então aqui, caso você fosse obrigado por qualquer outro motivo, seria assim que você iria lançar na sua declaração de imposto de renda. Tanto é que eu coloquei aqui, ó, dispensado de declarar o IRPF, ou seja, você não é obrigado só por este motivo.
sem escrituração contábil e sem distribuição do lucro não isento, ou seja, esses 53.600 aqui você não vai distribuir. Segundo exemplo, faturou os mesmos 80, os mesmos 12 de prolabore, os mesmos 8.000 de prestação, os mesmos 20, até aqui, ó, tudo igualzinho, certo? Lucro evidenciado 60, parcela isenta 6.400. Parcela não isenta do comércio de lucro, 53.600. Caso seja distribuído, tal. Total do rendimento tributável, 65.600. Por que 65.600? Os 53.600 mais os 12 dá 65.600. O que aconteceu aqui nesse caso? Nesse caso, vamos supor que eu, Alexandre, dono dessa empresa aqui, comprei um carro de 40 mil reais, certo? Me sobrou 53 mil, fui e comprei um carro de 40 mil reais. Só que como que eu justifico para a Receita Federal que eu comprei esse carro de 40 mil reais se eu tinha informado só 12 de rendimento tributável e 6.400 de parcela isenta? A Receita fala, meu amigo, não fecha a conta, né? Porque como que você ganhou aí 18.400 entre rendimento tributável e rendimento isento e você comprou um carro de 40 mil reais? A conta não fecha. Então eu teria que colocar esses 53.600 como rendimento tributável, já que a minha empresa não possui escrituração contábil. Só que se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Se eu tributar os 65.600, eu vou ter que pagar no meu imposto de renda R$ 4.174,49. Isso daqui daria uma média de, arredondando, R$ 350 reais por mês, 347,87 por mês de imposto de renda, ok? Então, pelo fato de eu não ter escrituração contábil e eu precisar desse dinheiro para poder justificar meu crescimento patrimonial, eu iria pagar agora no imposto de renda até 29 de abril R$ 4.174,49. Você pode parcelar em até 8 vezes com correção. Então aqui aconteceu o quê? Obrigado a declarar o IRPF sem escrituração tributável, sem escrituração contábil e contribuição de lucro do não isento. Como eu tive que distribuir o lucro, ele virou rendimento tributável, totalizou 65.600, mais do que aqueles 28 lá. Lembra que, deixa eu voltar aqui, mais do que os 28. Então, se é mais do que os 28, eu sou obrigado a declarar e com isso tive que pagar 4.174. Vamos para o exemplo 3. Mesma coisa, 80 mil, menos 12, menos 8, menos 20, lucro evidenciado 60. Parcela de lucro isento, R$ 6.400. Até aqui tudo igual. Só que essa empresa, veja, ela tem escrituração contábil, ou seja, ela tem um contador que está fazendo a escrituração da empresa dela. Apesar da MEI não ser obrigada, esse empresário aqui, o Alexandre Campese Doces, resolveu contratar um contador, ele mesmo, resolveu contratar um contador para fazer a escrituração da MEI dele. E olha o que aconteceu. Parcela isenta do comércio pela escrituração. Como ele tem escrituração contábil, ele não paga, entra como isento. 53 mil também na isenta, ou seja, ele ia lançar aqui no código 9 os 60 mil, que nada mais é do que os 80 menos os 20. Então os 60 mil entraria para ele por zero, você entendeu? Totalmente isento, tanto é que está aqui, ó, IR pelo desconto simplificado, zero. Por quê? Ele iria lançar 12 mil no tributável e 60 mil no rendimento isento, pagou zero. Então, muitas vezes acontece o quê? A MEI não é obrigada a ter contador, mas dependendo da situação de cada empresário, por muitas vezes compensa ela ter um contador para que faça a escrituração contábil dela, porque você vê, ele ia gastar ali R$ 350 reais por mês, dividindo os 4.174 por 12, e com certeza nós contadores não cobramos R$ 350 reais por mês para fazer a escrituração contábil de uma MEI. Então, compensou. Tanto é que está aqui, ó, obrigado a declarar o imposto de renda. Por que, Alexandre? Não entendi por que ele está obrigado se o rendimento dele foi abaixo. Lembra aqui da segunda questão? Receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados, inclusive na fonte superior a 40 mil? Quanto que foi o dele? 60. Então ele continua sendo obrigado, porém ele não vai pagar imposto. Obrigado a declarar o IRPF com escrituração contábil e com distribuição do lucro totalmente isento. Entrou totalmente isento para ele. Ou seja, se você se enquadrar nessa condição, você vai entregar e não vai pagar nada, ok? Se você se enquadrar nessa condição,
você vai entregar e vai pagar bastante imposto. E se você se enquadrar nessa condição, você não vai pagar nada e também não precisa entregar. Uma coisa que pode estar passando pela sua cabeça é o seguinte: Alexandre, MEI não é obrigado a ter conta corrente. Verdade, está corretíssimo. E o dinheiro passou tudo pela minha conta pessoa física. E agora, como que eu provo o que é de um e o que é de outro? A MEI, ela tem diversas limitações e algumas vezes se confunde mesmo. Pelo que a Receita Federal disse, é o seguinte: eles não vão ir aí na porta da sua casa para saber se todo o dinheiro que passou pela sua conta é seu ou é da MEI. Uma vez que eles não vão ter como saber isso, ok? Porque a MEI não é obrigada a ter conta corrente de pessoa jurídica. O que ele vai pegar, por onde ele vai pegar, é pelo seu crescimento patrimonial. Então vamos supor, que nem eu dei o exemplo do carro de 40 mil. Se eu construir patrimônio, comprando um carro, comprando uma casa, coisa do tipo, em cima disso, ou até adquirindo despesas pessoais, do qual o meu prolabore e a minha distribuição isenta não seja suficiente para pagar, aí a Receita Federal tem condições de te intimar e de cobrar o imposto. Mas só pela movimentação na sua conta corrente, a princípio eles não têm como saber, não tem como provar, e como ele não tem como provar, ele não tem como te pegar. Então o meu conselho para você é o seguinte: faça um planejamento. Agora nós estamos no início do ano, faça um planejamento de como vai ficar a sua MEI, e você, caso você verifique que, principalmente o prestador de serviço, alguma outra atividade que precise de um contador, contrate um contador para fazer a escrituração da sua MEI. Se precisar da gente, estamos aqui, ou qualquer outro contador que você possa procurar para evitar que você pague imposto. Alexandre, e o que ficou para trás? E o de 2020, 2021, o que eu faço com isso? Veja, você não é obrigado a distribuir lucro, ok? Não é obrigado, nem para a empresa do MEI e nem para as outras empresas. Então vamos supor aqui que nessa condição você simplesmente chega e fala o seguinte: tá bom, ficou aqui todo esse lucro? Ficou, mas eu não quero distribuir. Tá bom, ok. Se você não precisa disso para justificar o seu crescimento patrimonial, você não vai pagar nada, certo? Nesse caso, você nem precisaria entregar, porque você teria só os 12 mil e os 6.400, como no exemplo anterior. Você não distribuiu o lucro. Agora, se você precisar desse dinheiro para crescimento patrimonial, aí complicou. Aí você teria que pagar imposto, ok? Espero que esse vídeo tenha ficado claro. Gostaria que você deixasse comentário aqui se você achou que o vídeo foi útil para você, que você compartilhe com outras pessoas que de repente você tenha MEI, e se você acha que esse cálculo da Receita Federal é justo. Afinal de contas, considera-se que MEI foi para tirar muitas pessoas da informalidade e para ajudar aí, a pessoa que está começando o seu negócio. E de repente você ser obrigado a pagar 4 mil reais, eu entendo que é complicado, que é difícil para todo mundo. Tá bom? E aproveitando mais uma vez, no link da descrição desse vídeo, eu vou deixar para você fazer o download do meu e-book, que é um guia completo, que tenho certeza que vai te ajudar nessa empreita. Obrigado por ter ficado até aqui.